Por que Moisés mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué, né? Essa explicação ela fica muito mais clara em hebraico, porque Moshe mudou o nome de Hoshea, filho de Nun, para Yehoshua. Yehoshua significa o eterno salva. O eterno salva, ok? É a junção do tetragrama com a palavra salvação em hebraico. Daí, por quê? Lá em Deuteronômio, capítulo de número... Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 15 e 16, Moisés disse assim, ó, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que eu não morra. 17. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. 18. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Bom, a repetição disso em Atos capítulo 3, no versículo de número 22, né, e 23 por Pedro, e também em Atos capítulo de número 7 por Estevão, né, no versículo de número Atos 7:37. OK, a repetição dizendo que na verdade Moisés, ele pensou que a salvação do Eterno por meio de um homem viria por Hoshea, por Oséias, filho de Num. Daí ele lhe chamou de Yehoshua, como está lá registrado em Números 13, versículo 16, que diz assim, foi nessa altura que Moisés mudou o nome de Hoshea, de Oséias, da tribo de Efraim, filho de Num, em Yehoshua, Josué. Certo? Então, o porquê Moisés mudou? Porque Moisés pensou que ele era o Salvador. Moisés profetizou que Deus suscitaria dentre os seus irmãos um profeta semelhante a ele, e a ele o povo havia de ouvir. E Deus, por meio do anjo, confirma essa profecia, como nós acabamos de ler, né, no decorrer do texto, lá de Deuteronômio 18. Ok? Então, Oséias teve o seu nome trocado para Josué, na verdade, Yehoshua, que significa o eterno salva, porque Moisés pensou que nele se cumpria a profecia e a confirmação do Senhor por meio do anjo, atestando o que ele havia dito. Mas, na verdade, nós vemos em Atos, capítulo 3, 22 e 23, e Atos, capítulo 7, 37, que Moisés, pelo Espírito, fazia menção ao Messias, Yeshua, né? Não era Oséias, esse que levaria à salvação do Eterno, e sim Yeshua, o Messias, que nasceu muitos séculos posteriormente. Por quê? Isso acontece que todos os profetas, quando eles soltavam uma profecia, eles ficavam investigando para ver em que tempo, ou ocasião de tempo, se havia de cumprir o que eles estavam dizendo. Em alguns casos a profecia se cumpria no tempo de vida do profeta, ou no futuro ainda no tempo de vida do profeta, ou só num futuro bem distante da existência daquele profeta. Nós vemos profecias, por exemplo, a profecia de Moisés, a profecia de Isaías, são séculos antes de terem se cumprido no Messias. Pra você ter uma ideia, de Isaías até o Messias são 700 anos. Entenderam? Então esse é o motivo pelo qual Moisés, erroneamente, equivocadamente, trocou o nome de Oséias para Josué e Yehoshua, porque ele pensou que ele seria o Messias, o enviado de Deus. Shalom.
Uai, seu app de vídeos curtos.